O conhecimento é um bem que realmente não nos pertence. Essa semana eu fui gentilmente convidado pelo Instituto Filippo de São Paulo a dar uma aula. Essas aulas que a gente tem feito pelo Zoom. Mas é uma coisa muito especial porque eu tenho um carinho muito grande pelo Dr. Alexandre Filippo e pelo Instituto Filippo, que é transmitido meu carinho pro Alex, que é um irmão meu. Mas essa aula a gente fez junto com um professor que é o chefe do serviço da otorrinolaringologia lá de Buenos Aires, do Hospital de Clínicas de Buenos Aires, o Fernando, que é um amigo nosso. O que eu achei muito legal foi que logo depois da aula eu recebi algumas mensagens de amigos meus, tanto da Argentina, do Chile, alguns amigos da Colômbia e alguns amigos aqui do Brasil sobre a aula da cirurgia do seio frontal, que eu realizo aqui no Hospital Hippo, com anestesia local e sedação. Essa cirurgia eu realizo para pacientes que apresentam muita dor na região frontal. Então, o seio frontal ele fica aqui na testa e o legal dessa cirurgia que a gente realiza aqui no Hospital Hippo é que eu faço, lógico, a gente faz endonasal, né, com um sistema de endoscópio, e eu uso uma ótica de 0 graus e um formão que eu desenvolvi aqui junto com o pessoal da Otemac, com o Flávio, que é um cara espetacular. Enfim, meu nome é Marco César, sou médico otorrinolaringologista e por alguns pedidos que eu tive sobre essa aula, sobre a realização dessa técnica da cirurgia, eu vou mostrar sobre a cirurgia do seio frontal. Entre muitos pedidos alguns pedidos que eu tive, um foi muito especial, que foi do Thiago Bezerra. O Thiago é um irmão meu, um médico otorrinolaringologista espetacular e ele é muito educado, gentil. Você, Marco, me passa a aula, mostra a aula para que eu possa mostrar aqui para os residentes. Então, a vida eterna ela é feita através da transmissão do conhecimento. Nada que você adquire na sua vida vai ficar eternamente, mas tudo aquilo que você entrega ao próximo, isso realmente vai lhe conduzir à vida eterna. Então, eu espero que com esse vídeo que eu vou apresentar agora para o Thiago e para todos que solicitaram para mim, eu possa ajudar pessoas que eu nem conheça no desenvolvimento de uma técnica cirúrgica para aliviar o sofrimento de pacientes que têm dor na região frontal. Vamos lá? Olá, então vamos lá. Eu vou mostrar então essa cirurgia que eu realizo aqui no Hospital Hippo, com anestesia local e sedação. Deixa eu compartilhar a minha tela da minha aula. Ok. Então assim, esse é um caso clínico que eu vou mostrar, porque foi o caso clínico que eu demonstrei na aula. Então sempre como eu comento, o que eu acredito muito nessa cirurgia é que isso aqui é um caminho reto entre a entrada da narina nasal, eu acompanho o dorso do nariz, eu vou retirar o frontal beak e eu faço toda a minha cirurgia do seio frontal. Então, eu vou mostrar a sistematização dessa cirurgia para que a gente possa entender ela bem claramente, ponto a ponto. Eu sempre utilizo um FRIER para fazer uma medialização do septo nasal, para ter uma boa visualização da goteira olfatória. Isso é super importante que eu tenha uma visualização da goteira olfatória, porque, para mim, a inserção do corneto médio medialmente é a base do crânio. Então, eu tenho isso como um dos meus referenciais em relação à minha cirurgia. Normalmente, esses casos são reoperações, aqui eu consigo ver bem toda essa degeneração polipoide, e eu sempre faço a turbinectomia média, quase sempre eu faço a turbinectomia média para a realização da cirurgia do seio frontal. Porém, uma coisa que é sempre importante ter em mente, que essa porção medial do seio frontal, para mim, sempre representa a base do crânio. Eu nunca avanço a cirurgia ou nunca caminho a cirurgia em direção a essa linha média. Essa é uma faquinha de FRIER que eu utilizo, uma faquinha de Rosen, que é uma faquinha que a gente usa para ouvido, que eu utilizo para fazer a remoção então do processo uncinado. E aqui mostrando que todo o meu movimento que eu faço para cima, realmente para cima é muito mais seguro.
e aqui em 3 horas da tarde, isso aqui sempre é órbita. Então, na minha cabeça, entre 2 horas da tarde e 4 horas da tarde, tudo isso aqui é órbita. Esse é um Blakesley, né, angulado para cima, que eu utilizo, então, para a retirada desse processo uncinato. Então, agora eu retiro essa degeneração polipoide junto com o processo ucinado. Por isso fica muito difícil a gente acabar identificando muito claramente essas células no pré-operatório. Eu tenho muito como um racionale da minha cirurgia, periórbita e base do crânio. Então, com o Kerrison, eu vou removendo essa porção mais lateral do corneto médio, mas eu nunca removo essa porção medial do corneto médio. Porque essa porção medial do corneto médio, para mim, sempre representa a base do crânio. Agora, com o Kerrison, eu vou identificar a minha periórbita. Então, eu vou retirando esse processo ascendente da maxila e vai me dar, aqui eu estou apertando o olho e aqui eu faço uma identificação, então, da minha periórbita. Então, esse é o ponto. Eu tenho, de um lado, eu tenho a periórbita e essa é a imagem principal. Então, do lado eu tenho a periórbita, no meio eu tenho, então, essa inserção do corneto médio na base do crânio. Toda essa parte aqui que a gente consegue observar, isso aqui é um quadrado que eu vejo aqui na minha frente, esse é o processo frontal ascendente da maxila. Então, o que a gente comenta que é o frontal beak. Então, a retirada desse osso que que aqui está recoberto por mucosa, realmente é o grande... Opa, voltou aqui, deixa eu voltar à cirurgia. Realmente é a grande dica mesmo para a realização dessa cirurgia. Então, só colocando novamente aqui no ponto. Isso. E aqui eu vejo, então, todo esse processo frontal, que é o frontal beak. Esse é o osteótomo que eu utilizo, então, veja que ele é um osteótomo angulado, ele tem 45 graus, e ele vai em direção, então, ao processo frontal. Sempre tem que ter em mente, depois eu vou utilizar novamente esse instrumento, que quando eu vou para cima, é sempre seguro. Veja o bloco de osso que eu consigo remover de uma maneira muito rápida e muito segura. Às vezes, os meus alunos e residentes, eles têm medo de ir para cima, achando que o cérebro está para cima, mas não, o cérebro ele fica aqui para baixo, né? E agora, utilizando a técnica do professor Stamberg, que é a técnica do Uncapping the Egg, que é retirando essa parede posterior dessas células que vão em direção ao infundíbulo do frontal. Então, elas que acabam esse conglomerado de células que acabam, então, ocasionando um bloqueio, então, da parte do infundíbulo do frontal. O seio frontal, ele não tem um ósseo organizado, normalmente isso é uma fenda, que é uma passagem onde a drenagem do seio frontal ocorre. Então, aqui são células mais superiores, mais em direção ao seio frontal, mas mesmo com a ótica de 0 graus, eu consigo claramente ter identificação delas. Então, veja que o movimento da cureta é sempre de posterior para anterior e sempre de medial para lateral. Isso é uma coisa extremamente importante. Depois que eu faço, então, a retirada dessa parede posterior, dessas células, que são células do agrenásio, eu consigo, então, ver claramente o infundíbulo do seio frontal e eu vejo que essa degeneração polipoide, então, é o que está ocasionando o bloqueio no seio frontal. Então, basicamente, com isso, eu faço, e essa retirada desses pólipos deve ser muito gentis, porque para você não arrancar a mucosa, né? Então, basicamente, com isso, eu faço a cirurgia que a gente chama que é o GRAF 2A, que é uma cirurgia que eu utilizo para esses casos iniciais de rinocinusite crônica de seio frontal. Quando a gente fala rinocinusite polipoide, daí isso é uma outra técnica. Então, esse é o GRAF 2A. Veja que se é um endoscópio de 0 graus, eu consigo facilmente identificar o
o meu seio frontal. Daí eu vou partir então agora para fazer o próximo estágio, que é o DRAF 2B. Sempre que for retirar essa inserção do corneto médio na base do crânio, eu vou sempre em direção ao goteiro olfatório. Isso é extremamente importante, você ter sempre isso em mente. Com o TrueCut eu vou em direção ao goteiro olfatório, então, para remover esse processo ascendente, então, esse processo de fixação do corneto médio na base do crânio. Eu vejo a periórbita de um lado, e agora com o Kerrison, que no caso o Kerrison angulado, eu entro dentro da abertura do meu seio frontal, do meu 2A, e faço a comunicação, então, da minha periórbita com o meu septo frontal, com o meu septo nasal. E isso me dá o DRAF 2B. Então, é dessa maneira que eu realizo, então, o DRAF 2B. Agora eu tenho uma comunicação ampla de lateral até medial, entre a periórbita e a abertura, então, do seio frontal, que eu consigo claramente identificar, então, com a ótica de 0 graus. Tá bom? Então, basicamente, essa é a cirurgia. Depois eu vou aqui remover algumas células do timoide. Eu removo elas de maneira muito gentil. Eu tenho a identificação da artéria timoidal anterior. Aqui é a inserção da segunda lamela. E aqui isso aqui sempre deve ser feito, o timoide sempre deve ser feito. E a ampla abertura do seio frontal. Tá bom? Espero que com isso eu tenha ajudado vocês a poder desenvolver essa técnica cirúrgica. Obrigado a todos. Boas cirurgias.